gente quer fazer um impacto para a eternidade, que é como o tema do Connect diz, nós precisamos entender que tudo que não for feito no poder do Espírito Santo e pelo poder do Espírito Santo, viver sem o poder do Espírito Santo é enxugar gelo. Você dá 10 passos para frente, 20 para trás, cresce igual rabo de cavalo, cresce para trás. Você tenta avançar e não avança. A vida cristã não é difícil de ser vivida sem o poder do Espírito Santo, ela é impossível. O que Jesus estava dizendo é: eu quero encher vocês do poder do meu Espírito, para então vocês executarem a missão que eu tenho para vocês. Diga comigo: o poder do Espírito é uma ferramenta para ser testemunha. Jesus quer que eu e você sejamos testemunhas dele, mas a testemunha só pode ser testemunha se tiver poder. Por que Jesus curava as pessoas e não deixava elas contar o milagre? O mais difícil era curar. Por que não podia fazer uma postagem no Instagram? Por que não podia mandar um áudio no grupo da família? Gente, eu fui curado. Sabe por quê? Porque para receber um milagre todo mundo está pronto, mas para ser testemunha nós precisamos do poder. Sem o poder do Espírito Santo, a vida é andar e não sai do lugar. Ou você produz, mas produz pouco, produz com escassez. Você pensa, por exemplo, num casamento. O que é que mantém um casamento? O poder do Espírito Santo. Eu completei 2 semanas atrás 28 anos de casado, e já houve dia da minha mulher olhar para mim e falar assim: onde que eu estava com a cabeça? Chega esses dias do casamento, viu? Sabe o que manteve o meu casamento de pé? O poder do Espírito Santo. Se não fosse Jesus falar com a minha mulher, Jesus falar comigo, tinha acabado há muito tempo. O que sustenta um casamento não é chicotinho, algema, 50 tons de cinza. Irmão, pode ter 250 tons de cinza, pode ter o que você quiser. No final, nunca um casal chegou perto de mim e falou assim: pastor, nós estamos aqui para divorciar porque o sexo é ruim. Nunca. Sabe por quê? Porque o sexo é 30 minutos e você precisa de ficar os outros 23 horas e 30 minutos olhando para a cara daquela pamonha. E aí? Se não tiver o poder do Espírito Santo, você não dá conta. Quem entendeu o que eu estou falando? Sem o poder do Espírito Santo, o casamento não fica em pé. Sem o poder do Espírito Santo, a gente não consegue cuidar de filho. Sabe o que os pais fazem hoje? Entrega esse bichinho aqui na mão do menino, ó, e acha que com isso aqui controla a pessoa. Sabe o que o adolescente me falou esses dias? Pastor, o aparelho que a minha mãe me deu para me fiscalizar é o que eu estou usando como porta para ir para o inferno. Mal sabe ela que eu estou fazendo tudo de errado é com o celular. Sem o poder do Espírito Santo, nós não vamos conseguir levar nossos filhos para Deus de jeito nenhum. Eu me lembro que um dia eu levantei de manhã, muito calor. Meu filho Davi hoje tem 19 anos, mas ele tinha 15. Levantou, eu falei: bom dia. Ele falou: porque até essa idade você sabe que eles não falam. É uma língua tupi-guarani que eles, ou você aprende a conversar com eles no WhatsApp, ou eles vão resmungar para você. E aí eu falei: bom dia. Ele falou lá alguma coisa. Sentei na frente dele e falei assim: deixa eu te contar uma coisa que aconteceu hoje. Você sonhou isso. E você sabe o que Jesus está me dizendo? Você sonhou isso porque Ele quer te dar isso, e fazer isso na sua vida. Foi a primeira vez que eu entendi uma frase que o Davi falou. O pão caiu da boca dele e falou assim: nosso Deus, quem te contou, pai? Falei: meu filho, seu pai tem essa cara de abobado, mas eu ainda tenho alguma amizade com o Espírito de Jesus. Eu me lembro que a minha filha ia começar numa escola nova quando ela tinha 16 anos, e eu estava no quarto orando: Deus abençoe minha filha na escola nova. O Espírito Santo falou: dá um recado para sua filha. Chamei a Mimi e falei: Mimi, Deus está mandando te dizer que o capeta vai te receber na porta da escola nova, mas não é para você parar. Quando você chegar, vai andando, não pare, porque Deus vai mandar um anjo te socorrer quando você entrar na escola. Amém, pai. Toda chata, foi para lá. Aí no dia seguinte eu estou lá vivendo minha vida, não estou lembrando de Emily nem nada. Vem ela: pai, preciso te falar com você. O que foi, menina? Pai, aconteceu. O que aconteceu, menina? Pai, cheguei na escola. Quando eu chego na porta da escola, 4 garotas. Uma pôs a mão no meu peito e falou assim: você é a Emily? Ela disse: sou. Ela falou assim: eu vim aqui porque eu quero ficar com você, eu quero beijar a sua boca. As outras 3 cercaram ela, e a moça começou a agarrar a Emily. Aí ela lembrou da palavra: não pare. E ela foi tentando sair: não, eu não quero, para com isso. Ela foi empurrando.
Quando ela pôs o pé dentro da escola, o primeiro pé, uma moça olhou no pátio, ninguém conhecido, uma conhecida dela lá no fundo gritou: Emily! E ela foi lá e ajudou a Emily a entrar. E ela falou: pai, aconteceu. Amigão, sem o poder do Espírito Santo a gente põe filho no mundo. Sabe para quem educar? O YouTube. Sabe quem vai doutrinar seu filho? O TikTok. Desenrola, bate. E o seu filho vai sair de ladinho. Sem o poder do Espírito Santo, nós vamos ficar... É o que eu recebo todo dia. Pai chega para mim e fala assim: não ensinei nada disso para os meus filhos. Por que eles viraram isso, pastorzinho? Porque precisamos do poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, eu vou falar com você, já não consegue fazer coisa básica. Levantar de manhã, viver um dia bem, curtir um café, ou assistir um filme, brincar com um cachorro, não consegue nada. Tudo está ruim, tudo está cinza, tudo está complicado. Por quê? Porque é no poder do Espírito Santo que a gente consegue realizar a missão da nossa vida. Você só vai encontrar propósito dentro da sua missão. Dentro da sua missão. Eu preguei essa mensagem numa igreja e uma senhora muito rica que estava lá falou, eu falei que nem empresa a gente conseguia ter sem o poder do Espírito Santo. Ela falou: então eu quero esse poder na minha empresa. E ela resolveu orar todo dia de manhã com os funcionários. E ela dava a mão para os diretores, e ela orava, e o diretor que dava a mão para ela todo dia começava a tremer, todo dia. E ela falou que ela estranhou aquilo, e ela foi perguntar para Deus: Deus, por que aquele diretor treme toda vez que eu vou orar com ele? O Espírito Santo falou com ela: ele está te roubando. Ela foi lá nele e falou assim: você está me roubando? Ele falou: estou te roubando. Aí ele falou: então você está na rua. Vou te falar qual universidade de Harvard que vai te dar conhecimento para você descobrir um ladrão dentro da sua empresa? Nenhuma. É só com o poder do Espírito Santo. Eu posso ficar aqui até amanhã falando. Sem o poder do Espírito Santo, a gente finge que é pastor e o povo finge que é pastoreado. Lá em Belo Horizonte, um líder de adolescentes me ligou: Lucinho, olha o que eu fiz com meus adolescentes. Cansei de ver eles na pornografia, na prostituição, cansei. Aí sabe o que eu fiz no último culto, sábado? Cheguei no culto, falei assim: vocês estão achando que eu sou palhaço? Eu não aguento mais, um fica com o outro, outro beija o outro vê pornografia. Acabou, agora eu vou fazer o seguinte: abri uma caixa de sapato, pastor, e eu fui jogando camisinha para eles. Joguei camisinha para eles e fui embora. O que você acha? Falei: eu acho que você exagerou um pouquinho, coisa pouca. Por quê? Porque não adianta a gente tentar cuidar e pastorear sem o poder do Espírito Santo. Nós vamos ficar enxugando o gelo. Precisamos desse poder para viver. Você precisa desse poder hoje. Eu preciso desse poder hoje. Por que Jesus deixou esse assunto para o final? O texto diz que enquanto ele falava, ele foi subindo. Então eu sei que essa foi a última frase de Jesus na terra. Por que ele deixou esse assunto para o final? Porque é o principal. Porque sem ele a gente não vai dar conta. E o mais interessante é o que os discípulos falaram. Gente, era para os discípulos só dizer: sim senhor, senhor. Era para os discípulos só bater continência e dizer: ok, vamos embora para a cidade. O que os 12 mané falaram? Era 11, né? Porque um já tinha morrido. O que os 11 falaram? Gente, toda vez que você lê na Bíblia alguma frase dos apóstolos, imagina que é você falando. Você vai ver como que encaixa certinho com a gente, né? Eu acho sinceramente que o que matou Jesus não foi a cruz, foi esses homens. Esses homens, gente, a pressão de Jesus ia 20/12 toda hora, porque cada vez que eles abriam a boca era uma asneira maior do que a outra. Era para os caras simplesmente aceitarem: ok, vamos continuar a obra do Senhor, depois que edificar a cidade e receber o poder do Espírito Santo. Não, sabe o que eles falaram? Senhor, é nesse tempo que a gente vamos fazer uma grande revolução, e nós vamos tomar o poder político, e o Senhor vai virar um líder político, e nós vamos tirar os romanos, e vamos tirar os judeus. Gente, o Cristo ressurreto perdeu a linha. Jesus perdeu a linha, porque o texto aqui não tem tom de voz, mas eu sei o tom de voz que Jesus falou. Jesus deu uma resposta neles, mas olha se não é igual eu e você. Qual que é a nossa preocupação? Jesus falando das coisas do alto, do poder do Espírito, e nós preocupados com o quê? As coisas aqui de baixo. Senhor, é nessa época que eu vou casar? Senhor, é 2022 que eu vou achar o amor? Deus,
é agora, Senhor. Não, minha filha, eu estou tentando te falar do poder do meu Espírito. Não, Senhor, eu não quero saber sobre nada eterno, eu quero saber do agora. Ei, amorzão, ei, lindona, ei, bebê. Deus está dizendo para você que Ele quer te revestir de poder. Ele quer revestir sua vida de poder, para a sua vida ser uma vida relevante aqui e é relevante para sempre na eternidade. É com o poder do Espírito Santo que nós vamos viver a vida que Ele quer que a gente viva. Sem isso não tem conversa. Você pode ser uma pessoa educada, que estudou, uma pessoa de finos tratos, fala várias línguas, mas não vai adiantar muita coisa. Não vai adiantar nada. Precisamos deste poder. Quem entende o que eu estou falando aqui? E aí Jesus deu uma resposta neles, uma resposta meio pesada. Vou falar no tom de voz que Jesus respondeu. Jesus falou assim: não é da conta de vocês ficar preocupado com data e assunto, que é coisa do meu Pai Celestial. Quem sabe você está aqui hoje preocupado com as datas, que são coisas do Pai Celestial. Eu não aguento mais crente vir me perguntar se o anticristo já nasceu. O último que veio me perguntar, eu falei: pergunta lá para sua família, vocês devem ser parentes, eu não sei se ele já nasceu. Eu não estou preocupado se o anticristo nasceu ou não nasceu. Eu estou preocupado que o Cristo já nasceu e Ele vive e reina, e eu vou servir a Ele, e eu vou ser louco por Ele. É isso que eu estou preocupado. Ai, pastor Lucinho, você acha que Jesus volta em 10 anos? Não sei. Jesus volta em 20 anos? Não sei. Eu sei uma frase que Lutero falou: viva para Deus como se Cristo tivesse morrido ontem, tivesse ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Santifica a sua vida como se a volta de Jesus fosse amanhã, mas trabalhe para Deus como se faltasse 1000 anos para Ele voltar. Precisamos do poder do Espírito Santo. A vida está cada vez menos vivível sem esse poder, principalmente depois da pandemia. Eu estou pregando essa mensagem porque parece que depois da pandemia as pessoas saíram, quem não morreu saiu assim meio chumbado da asa e está meio torto assim ainda, meio capengando, tem gente ainda falando em pandemia comigo. Ô gente, a pandemia acabou. Fala amém comigo aí. Um irmão da minha igreja me viu falando isso e falou assim: mas e o macaco? Eu falei: você está de brincadeira comigo? O que tem a varíola do macaco? Não, que agora mesmo eu estou preocupado. Irmão do céu, gente, sem o poder do Espírito Santo você vai viver de medo em medo, de tretinha em tretinha, probleminha em probleminha, e você vai ser essa pessoa que o tempo vai passando, você vai envelhecendo, de dilema em dilema, de luta em luta, andando e não saindo do lugar. O melhor exemplo é a cadeira de roda, a cadeira de balanço. É aquela que te mantém em movimento, mas você não sai do lugar. É essa a vida das pessoas hoje. A depressão não é mais o mal do século, a ansiedade que é. As pessoas estão assim: ai meu Deus, como é que vai ser? Ai Senhor. Mas quando o poder do Espírito Santo vem, você faz para Deus em pouco tempo o que levaria muito tempo para ser feito na força do braço. Você crê nisso? Aí Jesus voltou o assunto para o início: mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Aí sim vocês serão minhas testemunhas. Tem testemunha de Jesus aqui? A testemunha precisa de poder. A testemunha tem que ter poder. Existe poder de Deus na minha vida e na sua. Ai pastor, mas eu olho para mim, eu não vejo poder, eu não sinto poder. Irmão, sinto isso aqui, ó. Os crentes têm que parar com esse trem de cinto, gente. Ai pastor, porque outro falou comigo: eu não sinto que Deus me ama. Eu falei: então ele mandou o filho dele morrer numa cruz, e ainda tem que te mandar coraçãozinho no Instagram para curtir suas fotos, para te dizer que te ama? Ele já provou isso já. Não, mas eu não sabe, eu não estou sentindo. Gente, a Bíblia não manda a gente sentir nada. Deus falou, eu creio, acabou. Mas você sabe o que é o problema hoje? Deus deu para a gente homens de Deus, a casa de Deus, a palavra de Deus, o Espírito de Deus, mas a gente está com a vida paralisada. Olha esse celular. Se eu pegar esse celular e colocar ele em modo avião, ele faz ligação? Mas ele continua um celular? Tem certeza que ele não vira uma vassoura? Ele continua um celular? Sim, é isso que os crentes estão muitas vezes hoje. Os crentes hoje têm o poder de Deus, têm a palavra de Deus, têm o Espírito de Deus, mas
as lutas da vida, os problemas da vida, os dilemas, as dificuldades, fizeram, aí a gente, o que virou? Um walking dead. A pessoa levanta de manhã assim, ela escova dente, ela não vê que ela escovou dente, ela vai para a igreja, ela levanta a mão no automático, ela vai vivendo desse jeito. Mas com o poder do Espírito Santo você volta à vida, e você volta a ter prazer em levantar de manhã, você volta a ter alegria. Eu não estou pregando só de poder para ressuscitar mortos, expulsar demônio e curar a doença, não. É poder para você fazer uma poesia, para fazer uma música, uma dança, poder para as artes, poder na política, poder no esporte, poder na mídia, poder no entretenimento, poder na cozinha, poder no banheiro, na sala, no quarto. Quem quer o poder do Espírito Santo aqui? Esse poder está à disposição de todos nós. Não é privilégio de uma elite espiritual, não é um grupinho. Mas é porque os 12 apóstolos já morreram. Foi com Deus, foi tudo com Deus. Agora é a nossa vez. Um medo que eu tenho de eu chegar no céu, Jesus me abraçar e falar: vem cá comigo, antes de você curtir, vem aqui comigo. Passa o cartão na máquina, no banco 24 horas celestial aqui. E eu passar meu cartão, aparecer aquele saldo gigante. Aí fala: Jesus, o que é isso aqui? Isso aqui é tudo que eu depositei na sua conta, é todo o poder, é toda a graça, é todo o sobrenatural que você podia ter vivido, mas você não viveu, porque você estava mal vivendo um cristianismo de manutenção, tentando levar você mesmo para a igreja. Já viu que esses crentes que estão tentando evangelizar ele mesmo? Vai para a igreja, não vou nada, não. Fica no online. No online você fica de cueca no ar-condicionado. Você não precisa de ir para a igreja, estacionar o carro e dizer para os outros: a paz do Senhor, e repite o que o pastor está mandando você repetir. Precisamos desse poder. Quem quer esse poder? O poder do Espírito Santo se manifesta em algumas situações. Primeiro, o poder do Espírito Santo se manifesta na necessidade. Na hora da necessidade. Quando minha mãe morreu, ela tinha 38 anos só, morreu de uma doença desconhecida, e eu tinha 14, filho mais velho, a minha irmã do meio 12, e a menor 9. O que aconteceu? Meu pai se mudou para os Estados Unidos para nos sustentar, porque minha mãe ganhava muito bem, e eu fiquei cuidando das minhas irmãs, com 14 anos de idade. O que aconteceu? Um dia dentro de casa, minha irmã menor, com uma febre de 41 graus e meio, ela estava para ter uma convulsão. E eu sei que era 41,5, porque a única coisa que eu sabia fazer era pegar aqueles termômetros de mercúrio. Quem lembra termômetro de mercúrio? Quem levantou a mão é velho. Todos que levantaram a mão. Pegou aquele termômetro de mercúrio e eu coloquei na minha irmã. Tinha que pegar ele na geladeira. Às vezes tinha até que descongelar ele aqui primeiro, para depois pôr. Aí eu vi que estava 41,5. Na sala da minha casa eu fiz uma oração. Falei: Deus do meu pai, Deus da minha mãe, o Senhor... A minha mãe me falou que o Senhor cura, Espírito Santo. Não deixa minha irmã morrer, não. Eu lembro que eu falei essas palavras: não cura minha irmã, mas cura agora. Não cura daqui a 10 segundos, não. Eu pedi assim para Deus, na minha simplicidade, 14 anos. Gente, eu falei e disse amém. E abri o olho e olhei para minha irmã. Começou a minar água na testa dela. Começou a sair água na testa dela, água. Minha irmã começou a transpirar. Ela transpirou tanto em 4 minutos que ela estava no colo da outra. As duas molharam muito. Aí as duas levantaram, foram no banheiro, trocaram de roupa. Ela molhou lá no chuveiro, puseram outra roupa, voltaram para a sala. 11 minutos depois, eu meço a pressão dela, 36,5. Quem acredita que o Espírito Santo continua curando pessoas hoje? Eu vou virar avô, outubro desse ano eu vou virar avô. Você sabe o que eu estou preocupado agora? O que eu vou contar para meu neto? Eu tenho problema com remédio? Lógico que não. Eu tomo remédio, sou a favor de remédio, é a graça comum. Mas se a gente não vai ter nunca uma história de sobrenatural, de nada. Não, eu quero viver o sobrenatural de Deus. Quem quer junto comigo? Toma o seu remédio, trabalha, viva no mundo natural, mas que nessa noite cresça dentro de você um desejo pelo sobrenatural. A vida não é só pagar boleto. Quem tem ódio de boleto aqui? Boleto em Belo Horizonte é uma desgraça, gente. O correio entra de greve e boleto chega. Tem um departamento no inferno só para enviar boleto para cada gente. Sem o poder do Espírito Santo. Sabe o que está parecendo que a vida é? A vida é um simples pagar boletos. Um dia nós vamos chegar diante de Jesus, ele vai falar assim: pagou os boletos? Sim. Entre para o reino do teu Pai Celestial. Não pagou?
vai lá junto com os outros devedores. Não, a vida é mais do que isso. Quem crê que a vida é mais do que isso? Quando houver uma necessidade na sua vida, eu vou te dar uma dica: não pula direto para a resposta natural, não. Quando faltar um dinheiro, não liga direto para o gerente do banco ou para o parente rico para pedir um empréstimo, não. Dê ao Espírito Santo uma chance de fazer um sobrenatural na sua vida. Quem está entendendo? Muitas vezes o sobrenatural vai vir de forma natural, mas é Deus que vai fazer. Quem entende o que eu estou falando? Remédio? Faz uma oração, Deus me cura. Quem sabe você está aqui hoje com uma depressão, com uma ansiedade. Eu já tive 3 vezes depressão e já tive TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E eu sei o que é Jesus me curar, usando os médicos e não usando os médicos. Existe uma graça nessa noite aqui para Deus transformar a nossa história, a nossa vida. E no Connect Deus vai te curar, te transformar, te salvar. Vai usar os ministros, vai usar todo mundo aqui. E até domingo eu declaro sobre a sua vida algo novo, lindo, poderoso. Deus vai fazer e você vai receber o poder do Espírito Santo sobre você. Primeiro, o poder do Espírito Santo se manifesta na necessidade. Segundo, o poder do Espírito Santo se manifesta no confronto de poderes. Quando você vê na Bíblia o nome de Deus em jogo, sempre o poder dele se manifesta. Por exemplo, Davi chegou, vem lá Golias. Tem homem aqui não? Cadê homem aqui? Davi olhou para os irmãos bombados dele, tudo tomador de whey, crossfiteiro. Davi falou com os crossfiteiros: vão lá, responde um homem aí, gente. Sabe qual foi a resposta que os irmãos de Davi deram? Por isso, menina, fica esperta. Você, menina, que fala: não, eu quero um cara assim, sabe, alto, tipo, com o cabelinho arrepiado. Muitas vezes essa miséria nem homem é. Às vezes, a melhor coisa que você faz é pegar um mais feinho, um mais derrubado, mas pelo menos é homem. Quem concorda comigo? Que às vezes você vai arrumar um irmão de Davi na reta aí, e o cara não vale nada na fila do pão. Sabe o que o Davi fez? Davi falou assim: sem vergonha, você está afrontando os exércitos do Deus vivo, e hoje eu vou fazer churrasco com a sua cabeça naquela laje, cantando sabor de mel. O nome de Deus estava em jogo. Ô gente, agora sério, me responde: se você jogar uma pedra num homem de 3 metros, você mata o homem? Não mata. Quem que matou o gigante, gente? Me ajuda. Foi o poder do Espírito Santo, Flor. Foi. Não foi o Davi, não foi nem a pedra. Foi o poder de Deus. Quando existe confronto, Deus entra. Está vendo esse homem que está sentado aqui? Ele não precisa de defesa. Pastor, gente, ó, não defenda pastor e não defenda igreja. Nós já temos gente para defender a gente, e é forte. É Deus que defende o pastor, é Deus que cuida da igreja. Se alguém se levantar contra a igreja, está morto. Está morto. Quem entende o que eu estou falando? O poder de Deus vem. Elias e os profetas de Baal, confronto. Ai, esse Baal é Deus, o Senhor é Deus. Quem é Deus? Caiu, foi fogo do céu. Deus falou: eu vou mostrar agora com pirotecnia. Eu vou fazer igual em Copacabana na virada do ano. E caiu, foi fogo do céu. Sim ou não? Inclusive eu vou te falar mais: o poder que habita em você é tão grande. É o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos na manhã do 3º dia. Não é poder de uma tomada de 110, 220, não é poder mesmo. O poder que está em você é tão grande que não é só para coisa boa, não é para coisa ruim também. Um dia o apóstolo Paulo estava conversando com um homem, evangelizando um homem importante, um cara conhecido, importante. E Paulo falando de Deus para ele, um feiticeiro chegou e ficou atrapalhando. É mentira. Paulo falou assim: filho, só um minutinho, senhor. Ô filho do capeta, deixa eu te falar uma coisa. Receba aí agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já mandou um luva de pedreiro nele. E a Bíblia diz: sabe o que aconteceu com o homem? Ficou cego. Paulo falou: receba aí, fica cego para você aprender a não me atrapalhar enquanto eu estiver pregando. O poder de Deus é para... Na minha igreja tem um rapaz, estudante de direito. Esse rapaz estudava na PUC, e ele atravessava a avenida todo dia para o outro lado para pegar o ônibus para ir para casa.
E ele começou a evangelizar um homem da banca de jornal, que ficava bem ao lado do ponto de ônibus. Começou a falar de Jesus para esse homem, falava de Jesus, falava de Jesus. E lá pro 10º dia, quando ele veio falar de Jesus para o homem cansou, falou: chega, você é muito chato, você vem falar de Jesus, eu odeio o seu Jesus, eu não quero igreja, eu não quero saber de Deus, seu Jesus não existe, eu não quero nada com isso. Esse jovem da minha igreja, gente, com óculos fundo de garrafa, gosta de Guerra nas Estrelas, é um nerd, levantou o dedo de profeta. Às vezes está faltando em nós, faz assim com o dedo assim, está faltando em nós esse dedo assim, sabe? Você não acha? Ele levantou o dedo e falou assim: moço, eu não estou nem aí se o senhor me xingar, mas se o senhor xingar meu Jesus, tem consequência. Eu vou dizer uma coisa para o senhor: em 7 dias, essa banca de jornal não estará mais aqui, e Jesus vai te mostrar com isso o poder dele. Ah, sai daqui, crente. Ele falou: amém, amém, receba. E foi embora. 6 dias depois, deu uma tromba d'água em Belo Horizonte, e nessa rua que chama Rua Tupis, que tinha 17 bancas de jornal, a tromba d'água só levou a banca desse homem embora. Não sei o que aconteceu, que esse homem agora está no primeiro banco lá da minha igreja, dando dízimo, dando glória e dando a ceia, porque ele é diácono. Ou melhor, eu sei o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que no poder do Espírito Santo você faz em 30 segundos o que na força do braço você leva 30 anos para fazer. Você quer ganhar sua avó beata para Deus? Tem 2 jeitos. Ou ela toda tomada de câncer, você vai lá no hospital e fala: vó, a senhora está me ouvindo? Pisca. Aí ela pisca. Repete uma oração comigo, vó, só na sua mente. Ou acaba o connect aqui, você vai comer uma comida lá na casa da sua avó, chega para ela e fala: vó, tudo bem? Com qual perna mesmo, qual joelho que a senhora vai operar? Porque toda avó está para operar alguma coisa em breve. Ela vai falar: esse. Aí você vai pôr a mão no joelho e vai falar assim: em nome de Jesus, sai do joelho da minha avó. Dá a mão a ela, fala: vó, vamos andar comigo? Vem com Josué lutar em vamos marchar. A sua avó, se ela for raiz mesmo, ela vai falar assim: crê em Deus Pai. Vó raiz fala assim, vó raiz chama Maria e fala: crê em Deus Pai. E ela vai dizer: que é isso, menino? Foi embora a minha dor. E aí sabe o que ela vai dizer logo? Que dia tem culto na sua igreja? Uma mulher na minha igreja, uma senhora, me trouxe um pano todo dobrado. Falou: pastor, só põe a mão nesse pano. Eu pus a mão no pano. Nossa igreja não tem negócio de trazer água ungida, água de Jordão, não tem isso. Mas a pessoa, na fé dela, ela faz o que ela quiser. Ela trouxe esse pano, eu pus a mão. Ela levou o pano para casa. Depois passou alguns meses, ela veio me contar o testemunho: pastor, meu marido 30 anos xingando pastor, xingando igreja, falando que pastor é ladrão. Sabe o que aconteceu? Eu falei: cansei, Jesus, não vou mais gastar saliva com esse homem. Já que ele põe o ouvido no travesseiro, eu vou ungir esse travesseiro, vou levar para os pastores pôr a mão nessa fronha, e o senhor conversa com o ouvido dele, que eu cansei. Ela pôs a fronha lá no travesseiro do homem. Passou uma semana. No sábado, ela falou que o marido levantou e disse para ela assim: sonhei que Jesus voltou. E eu ensinei lá na igreja: quando seu parente der sinais de conversão, não manifesta nada do lado de fora. Por dentro, por fora. Que esquisito, hein, menino? Passou 30 segundos, o homem falou assim: o problema não é que ele voltou, é que ele voltou e todo mundo subiu, só eu fiquei. Aí ela: estranho, hein? Passou meia hora. Esse homem olhou para ela e falou assim: tem culto na sua igreja amanhã? Ela falou assim: acho que tem. O homem foi para o culto, entregou a vida a Jesus, se converteu e está servindo a Deus. Por quê? Porque uma mulher doida resolveu acreditar no poder do Espírito Santo. Eu estou querendo que você faça mandinga, gospel, não. Eu estou querendo que você creia que Deus é poderoso para realizar o sobrenatural ainda hoje. Quem entende o que eu estou falando aqui? Terceiro, o poder do Espírito Santo se manifesta no chamado. Todo cristão tem um chamado.
O time de Deus é o único time do mundo que não tem nenhum jogador no banco reserva. Você vê o futebol brasileiro, tem jogadores do banco reserva, tem gente que está jogando na linha. No time de Deus, todo mundo joga na linha. Todo mundo tem um chamado, todo mundo tem uma missão. Por exemplo, Deus me chamou, quando eu tinha 12 anos de idade, para eu trabalhar com adolescentes e jovens. E eu estou aqui. Eu estou ficando velho e Jesus me manda parar, então eu estou indo. Eu estou indo embora. Mas eu me lembro que quando Ele me chamou, eu falei, Jesus, eu não quero trabalhar com essa raça não, é muito mentirosa. O Satanás é o pai da mentira e eles são os primos da mentira, porque mente demais. O Senhor falou comigo, o que você quer? Eu falei, eu quero saber o que eles pensam. Eu não sabia nem falar o nome do dom, discernimento de espírito. Eu quero discernir. Eu quero olhar para um adolescente, para um jovem e ler a mente do miserável. Que eu não quero ser enganado como os pais deles são. Gente, isso acontece comigo direto. Eu encontro o jovem. Um dia eu estava no culto, vi um jovem de boné. O Espírito de Deus falou comigo assim, ele usa maconha, para, volta. Falei, menino de boné, Jesus está me falando. Eu falei no microfone, você usa maconha, volta, para, pede perdão, vem aqui na frente, pede perdão, volta de novo, usa de novo, volta, pede perdão. Está quase furando o chão da igreja, de tanto que você vai, volta, pede perdão, volta, usa de novo. E seus amigos falaram para você que é uso medicinal, porque é coisa natural. Só que fumar um baseado de cocô você não quer, né? É outra coisa natural que você podia usar, né? Mas o natural que ele quer é só da erva, da mardita. Aí, falei, jovem, vem aqui na frente que Jesus vai te libertar. Ele começou a vir chorando. Eu falei, eu estou vendo uma senhora chorando. Quem é essa? É a minha mãe, que todo dia fica pedindo para Deus para eu ser liberto. Tirei o boné dele, falei, em nome de Jesus, você está liberto. Sai dele! Todo mal. Gente, aquele dia ele parou de usar maconha e de fumar quase 2 maços por dia. Ele parou para sempre. Parou para sempre, parou parado. E foi lindo. Mas um grupo de jovens da igreja começou a me evitar. Eu entrava num corredor, a moçada ia para o outro. Eu entrava no outro, ia para o outro. Eu falei, o que está acontecendo? Aí chegou no meu ouvido, alguém falou assim, o pessoal está meio assustado. Aí eu estou vendo uma jovem chamada Larissa me evitando. Eu entro num corredor, eu peguei e escondi atrás da pilastra, lá da igreja. E ela veio passando, na hora que ela veio passando, eu falei assim, ei menina! Ai pastor, sangue de Jesus! Eu falei, minha filha, eu estou fedendo, eu tô com cheiro de cocô, por que você está me evitando, poxa? Ah, tô com medo do senhor. Mas com medo de mim por quê? Você está adivinhando os trem da gente agora? Falei, eu não sou mãe de nada, não estou adivinhando trem de ninguém. É Deus que ama tanto vocês, que mostra o que vocês estão fazendo de errado, para vocês serem libertos. O poder do Espírito Santo está na sua vida. Se você cumprir seu chamado, você não pode sair dele. Você quer ver um cara que tinha poder e saiu do chamado e perdeu o poder? É Sansão. Sansão tinha um chamado, proteger o povo de Israel e liderar o povo de Israel. Sabe o que ele fez? Deus deu a ele uma grande força. Você sabia que, segundo os teólogos, Sansão não tinha músculo? Não era musculoso? Sansão era um cara magrelo como eu. Mas por isso que todo mundo morria, porque todo mundo falava, vou dar um pau nesse magrelo. Só que chegava lá, o cara tinha uma força do Espírito Santo. Mas a força era para cumprir o chamado. Sansão começou a usar a força para pegar a mulher. 3 de manhã, 3 de tarde, 3 de noite, mais 2, Tinder, e pá, e direct. Não olha para o lado não, senão você revela que a pessoa está fazendo isso. Olha para mim. Né? Os contatinhos, oi sumida. E aí sabe o que aconteceu? Deus falou, o poder que eu te dei para cumprir o chamado, você está usando para outra coisa? Me devolve o poder. Sabe que dia o crente perde o brilho no olho? Quando começa a usar o poder que Deus lhe deu para causa própria. Nisso que Jesus foi o maior homem que já viveu. Nenhuma vez na Bíblia você vê um versículo assim. Estando Jesus com fome, pôs a mão na barriga e disse, haja pizza. E houve pizza. Passando Jesus à beira do mar da Galileia, viu um bando de adolescentezinhas e resolveu andar em cima do mar. E elas gritaram, ah, eu quero esse rabino. Na cruz, a maior tentação de Jesus foi, se tu és o Filho de Deus, desce daqui agora. Gente, glória a Deus que eu não sou Deus. Que se eu sou Jesus, eu estou naquela cruz e os caras chegam, e eu na humildade morrendo,
Eu não ia descer da cruz. Sabe o que eu ia fazer? Eu ia arrancar com ela, eu ia voar. Aí eu ia vir assim, ó, e passar arrancando a cabeça dessa raça de demônio. Depois eu ia voltar todo humilde. E pedir desculpa pro pai. Falou: pai, só essa. Ei, não saia do seu chamado. Eu me lembro de uma vez que eu estava com 1000 jovens num culto de madrugada, e eu não preguei nada naquele dia. Foi o pior sermão da minha vida. Foi tão ruim que eu pedi perdão no final. Eu falei: gente, perdão, foi muito ruim. Hoje eu li um versículo, não falei nada do versículo, e só contei caso e ri. Vamos fazer o seguinte, para vocês não irem embora no prejuízo, eu vou ficar aqui na frente, e quem quiser vem aqui me dar um abraço, porque o que o meu sermão não fez essa noite, o meu abraço vai fazer. Porque a Bíblia nos conta a história de um homem chamado Paulo, o maior cristão da sua época, que ele pregou um dia um sermão tão zoado que o moleque dormiu, miserável, lá em cima. Os sermões de Paulo embalavam pessoas que tinham problema com sono, insônia, e o menino caiu lá de cima. Você sabe como é que ele ressuscitou o menino? Não foi orando, não foi expulsando, foi dando um abraço. Então, vem aqui quem quiser receber um abraço, mas nós estamos despedidos na paz do Senhor. O pessoal do louvor toca uma música, e começaram a tocar, e eu falei: mas ninguém me vem contar problema não, porque os outros veio, o pastor parado. Ai, pastor, te contar meus problemas. Não, é abraço e vaza, abraço e vaza, abraço e vaza. É assim, tá? Aí começou, veio tia, veio vovó, veio criança, veio adolescente, veio mãe, veio tudo. Gente, isso tem uns 9 anos. Até hoje eu recebo testemunho do culto do abraço. O testemunho mais simples que eu ouvi, vários: pastor, eu fui liberto da pornografia naquele culto. Pastor, eu fui liberto da homossexualidade. Pastor, eu fumava. Pastor, eu queria me matar. Pastor, eu tinha ódio do meu pai. Eu estava em Nova York, andando todo coberto, no frio. Eu passei perto de um casal, o casal falou assim: pastor Luci? Eu falei: cruz, Jesus. Eles falaram: pastor Luci, eu e ela estávamos para divorciar na sexta. Na terça a gente foi naquele culto do abraço. E eu olhei para ela e falei assim: é o nosso último vez juntos, saindo juntos. Vamos lá abraçar ele, perder. Eles foram abraçar. Pastor, nós estamos na segunda lua de mel. Eu ouvi isso e falei assim: gente, que vontade de me abraçar. Só que não tem a ver comigo, tem a ver com o poder do Espírito. Gente, você não fica irritado quando você pega na Bíblia os aventais de Paulo curavam as pessoas. Imagina o Paulo pegava aqui e fazia assim, pegava aquela miséria melequenta, levava 3 meses em cima de um lombo de um burro, punha em cima de uma pessoa doente, ela é curada. Isso tem que te irritar. A nossa falta de poder tem que aborrecer a gente. Eu fui em Angola pregar. Sabe o que me contaram? Pastor, aqui em Angola os feiticeiros voam, os feiticeiros levitam, os feiticeiros enfiam a mão na barriga, arranca câncer. Como é que você vai? Aí eles falaram comigo: nós não angolanos não entendemos o evangelho no Brasil. Vocês vivem só, não tem nada de sobrenatural. Precisamos do poder. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? No seu chamado, enquanto você ficar nele, você tem poder. E agora, em 5 minutos para encerrar, eu quero te falar 3 segredos para o poder voltar. Primeiro segredo: quer o poder? Corrija a sua motivação. Corrija a sua motivação. O poder só serve para 2 coisas: ganhar os perdidos ou cuidar dos salvos. Para que serve o poder? Ganhar os perdidos ou... Ai, pastor, eu não sou evangelista, eu não gosto de evangelizar. Não tem problema, amor, eu vou você na igreja. Ai, mas é muita panelinha, é muito... Me explica uma coisa aqui: quem abastece um carro que não pretende usar? Quem enche um tanque de gasolina? Quem chega num posto e fala assim: enche esse tanque desse carro, que eu vou estacionar ele na minha casa agora e vou ficar 1 ano sem usar. Deus não encherá pessoas que Ele não vai usar. Se você não quer ganhar os perdidos ou cuidar dos salvos, qual seria a razão de Deus te encher? Porque tem crente que acha que o poder é para ele. Gente, isso para você tem sauna, tem crossfit, tem lua de mel. Você está confundindo o poder de Deus com uma terapia do amor. As pessoas acham que o poder do Espírito Santo vai ficar assim: ai, que gostoso, eu estou sentindo o poder do Espírito Santo. Não. Para que é o poder? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas. Não precisa, basta entender de português, você vai entender que o poder do Espírito é para ser testemunha. É uma ferramenta.
Você quer ter o poder? Volte hoje, ou a ganhar os perdidos, ou a cuidar dos salvos. Tem gente que está sentada aqui hoje, que se entristeceu na igreja. Deus está mandando você voltar. Deus está dizendo para você hoje, o seu lugar está lá, o seu ministério está te esperando. Tem gente que está aqui hoje e não está falando de Cristo para os perdidos. Deus está dizendo para você hoje, Ele quer usar você. Ele quer te usar para ganhar os perdidos. Quem recebe essa palavra? Quem crê nela? Segundo, você quer o poder de volta? Corrija sua busca diária. Poder do lado de fora é resultado de busca do lado de dentro. Sem um lugar secreto não existe poder. Nós precisamos voltar a ter um caso de amor muito sério com esse livro aqui. Se nós não levarmos esse livro a sério, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Minha mãe, quando morreu aos 38 anos de idade, sabe por que eu não virei um doido, não perdi a cabeça, não me matei? Gente, eu escrevi 150 bilhetes suicida. Sabe por que eu não acabei com a minha vida? Porque minha mãe me entregou para 4 rapazes cuidar de mim: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 meninos cuidaram de mim. Se não fosse esses 4 moleques, eu tinha morrido, cara. Vocês estão entendendo? Esse livro aqui, ó, nós precisamos despregar a cara do TikTok e ler. Nós precisamos meditar na palavra, precisamos voltar a jejuar. Eu preguei sobre jejum esses dias na minha igreja. No final do culto o rapaz me disse: ô pastor, estou tão feliz porque eu jejuei esses dias. Eu falei: glória a Deus, que bacana. Qual foi o propósito? Ele falou: exame de sangue. Eu falei: aí, ó, o povo que está procurando o anticristo já está aqui, ó, esse rapaz. Nós não jejuamos. Jesus falou que tem tipo de demônio que só sai com jejum e oração. Quem sabe você não está aqui hoje? Ai não, eu não posso jejuar, pastor, porque dá 2 horas sem comer. Eu falo: ai Bernadette, estou tonta. Ah, tomar banho na soda. Nós podemos jejuar sim, ué. Orar, gente. Eu tenho minha mãe de oração, a pastora Zenete. Ela me manda oração 3 horas da manhã, quase todo dia. Chega áudio para mim: meu filho, estou aqui orando por você, clamando pelas madrugadas. Aí a mulher tem poder. Depois a gente olha para quem tem poder e fica com raiva da pessoa. Mas a pessoa está buscando e a gente não está. A gente está com a cara pregada naquele trem ali. Então Deus está dizendo para mim e para você hoje: volte a buscar a sua oração, sua leitura bíblica, seu jejum. Volte, porque o poder vem da vida secreta. Quem entende o que eu estou falando? Terceiro, você quer o poder? Corrija a sua normalidade. Corrija a sua normalidade. Deus não vai encher do poder ninguém para fazer coisas normais. Deus quer usar a gente para fazer coisas loucas. Por exemplo, eu estou fazendo uma coisa louca aqui agora. O apóstolo Paulo diz que aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Pregar é uma loucura. Deus quer que você faça loucuras por Ele. Ai, pastor, esse linguajar me fere. O seu líder era muito doidão, com todo respeito, mas Jesus não era normal, gente. Imagina um cego um dia chegou perto de Jesus: Jesus, eu sou cego. Enfiando Jesus a mão no bolso, tirou um cartão, falou: esse é um ótimo oftalmologista, vá nele e seja curado. Foi isso que Jesus fez? Eu vou te falar o que o seu mestre fez, e aí você vai ver o quanto que você é certinho e o quanto que o seu mestre era fora da curva. Sabe o que o seu mestre fez? O cara chegou com um problema, cegueira. Em 10 segundos ele estava com 2 problemas. Ele estava com cegueira e catarro nos olhos. É normal um homem desse, gente? Hein? Não é normal. Nós seguimos um Deus que Ele não se encaixa dentro do padrão da razão de nada. 1 mais 1 no reino de Deus dá outra coisa, menos 2. Deus está querendo que você viva uma vida louca por Ele. Faça coisas loucas por Ele. Quem sabe você tem sido muito normalzinho, muito politicamente correto, né? Joga um beijo para Satanás, joga um beijo para Deus, manda um beijo para Lula, um outro para Bolsonaro, né? Chega na faculdade, você está no ritmo da faculdade. Chega na igreja, você dá a paz do Senhor. Quem sabe você está assim, virou um isentão, virou essa pessoa que: eu só quero ser aceito. Eu tenho medo da rejeição, porque eu fui rejeitado uma vez e agora eu estou com medo. Vou encerrar contando um testemunho meu para você entender. Fui chamado para pregar no Japão, eu fui. Cheguei lá no Japão, os pastores me reuniram comigo, 4 igrejas. Falaram: pastor Lucinho, nossa igreja tem muitos japoneses,
Mas eu queria te pedir um favor: não faça apelo, porque aqui no Japão, se você fizer apelo, ofende a cultura japonesa. Convidar um japonês publicamente a largar o shintoísmo ou o budismo para vir para qualquer outra religião, não pode, não se faz isso no Japão, isso é culturalmente errado, tá? Eu falei, ok. Cheguei lá no primeiro culto, tô vendo um monte de japonês e eu pregando com o tradutor. Graças a Deus o tradutor não tinha ouvido nada. Eu preguei e falei, gente, japoneses, vocês precisam de Cristo, hein? Jesus está para voltar. Abre o olho. Abre o olho. Aí eu falei assim, eu quero. Aí eu citei a Bíblia. Eu quero que quem quer aceitar Jesus venha aqui na frente agora, porque Mateus 10, 31 e 32 diz assim: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Quem me negar diante dos homens, eu vou negar também. Vem aqui para frente. Quando eu olhei para trás, o pastor estava assim. Eu falei, te conheço, quero nem saber. E fui para frente, gente. E japonês começou a vir. Parecia a mesma pessoa vindo, sabe? E japonês vindo. E eles fazem tudo com muita intensidade. Eles foram ficando em fila, um do lado do outro. E sabe como é que eles aceitavam Jesus? Não é igual brasileiro assim, mascando chiclete, não. Eles choravam. Sabe, tudo que eles fazem é com muita paixão. E aquele monte de japonês entregando a vida para Cristo. Aí eu fiz isso na segunda igreja, na terceira e na quarta. Depois os pastores vieram me falar, Lucinho, como é que você fez isso? Eu falei, gente, não fui eu. Eu falei com vocês que eu ia obedecer. Mas quando eu cheguei lá em cima, gente, tem coisa que não dá para explicar. Tem coisa que esses degraus aqui, ó, quando eu estou aqui embaixo, eu te abraço, eu sou uma pessoa comum, normal, mas quando você vem falar da palavra de Deus, seja pessoalmente ou num púlpito como esse, algo novo, algo diferente acontece. Quando você vai cantar, como Gabriel fez, ou quando você vai orar, Deus te usa de uma forma louca. E muita gente se entregou a Jesus. E os pastores falaram, olha, você foi o primeiro que fez isso e não ofendeu a cultura japonesa. Mas não fui eu, foi o poder do Espírito Santo. Aí eu peguei dois aviões para voltar para o Brasil. Levei quase 2 dias para chegar no Brasil de novo. Cheguei no Brasil, ao invés de ir para Belo Horizonte, minha casa, fui direto para Bauru. Minha família foi para BH, eu fui para Bauru pregar, que eu tinha que pregar numa igreja lá. Mas eu estava tão cansado, o fuso horário tão confuso. Eu e a cueca éramos um, sabe? Aí eu cheguei em Bauru, preguei, voltei, entrei para dentro do avião, que eu ia voltar para BH para pregar à noite. Era sábado, eu ia pregar à noite lá para os nossos jovens. Quando eu entrei no avião, eu estava tão cansado que eu pedi janela, encostei a cabeça assim e fui fechando o olho. Quando eu fui fechando o olho, o Espírito de Deus falou assim comigo: pergunta para a moça que está do seu lado o que aconteceu com o pai dela. Eu não sei como é que é o seu relacionamento com Jesus, mas eu falei desse jeito: Senhor, deixa eu te falar, eu não vou falar nada com menino nenhum. Sabe por quê? Que essas meninas novas acham que todo homem mais velho que conversa com elas está querendo elas, e o Senhor é minha testemunha que eu não estou dando conta da que eu tenho, que dirá essa daqui. Não vou falar. E voltei a dormir. Sabe o que o Espírito de Deus me falou claramente? Se você começar a não querer fazer as loucuras que eu quero que você faça, eu vou chamar o outro para fazer. Você acha que o pastor Silo Malafaia faz as coisas que ele faz porque ele deu na telha dele fazer? Tem um chamado, tem uma missão. E se sair da missão, compromete ele, compromete eu, compromete você, todos nós. Paulo falou: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Ai de mim. Sabe o que aconteceu? Pus meu dedo assim, falei: Jesus, nunca mais fala isso comigo, porque eu tenho feito loucura pelo Senhor desde que eu sou gente. Agora não faz isso, Jesus, não fala de me substituir. Não, Senhor, eu estou aqui, eu quero viver muito, fazer muita loucura, principalmente na velhice, porque a pessoa, quando ela é mais velha, aí que ela pode ser doida. Aí eu já fiquei com raiva da garota também. Olhei assim para ela e falei assim: menina, eu sou o pastor, Jesus está mandando te perguntar o que aconteceu com seu pai. Ela começou a chorar. Mulher chora com coisa boa, coisa ruim, coisa nenhuma. Se uma mulher estiver chorando, isso você tem que perguntar. Se você não perguntar, ela vai chorar porque você não perguntou. Então você tem que falar assim: o que está acontecendo? Ela vai dizer 100% das vezes: não é nada, não.
Mas é mentira, é mentira. É porque a gente não lembrou alguma coisa imaginária que elas imaginavam que a gente deveria saber, né? Estou casado com uma da raça há 28 anos, eu sei. Eu esperei ela chorar, acabou de chorar. Ela falou assim: eu tenho 18 anos. Quando eu tinha 14, meu pai era motorista de caminhão, e ele bateu o caminhão na estrada, ficou 1 hora agonizando nas ferragens e morreu. De lá para cá minha vida acabou. Eu tentei me matar várias vezes, sou filha única, muito apegada a ele, e eu estou indignada com Deus e com a vida. E eu agora estou indo para estudar medicina na Argentina, porque eu quero me tornar médica, porque eu não quero que o pai de mais ninguém morra por falta de uma assistência. E continuou falando. Eu falei: minha filha, já entendi, amém. Ó, deixa eu te falar, eu sou você de cueca. Ela falou: o quê? Eu falei: eu perdi minha mãe com a mesma idade que você perdeu seu pai, só que não teve um doido para fazer comigo o que eu vou fazer com você. Ela falou assim: o que você vai fazer comigo? E eu, gente, comecei a orar por essa moça. Eu falei: fecha os olhos. E fui orando, e fui ministrando na vida dela. Era que as poltroninhas de 2, voo, ATR, 2 e 2. Gente, comecei a orar. Essa moça sentada, ela fazia assim: veio a aeromoça: Senhor, o que está acontecendo, Senhor? O que o Senhor quer, Senhor? Falei: senhora, vaza, senhora, aqui é comigo, senhora. Ela está passando mal? Eu falei: não. Quer que eu traga água? Eu falei: não é o batismo ainda não. Pode. Ah, mas o que eu faço? Eu falei: senhora, eu sou pastor, eu estou cuidando dela, ela é minha ovelha. Enquanto eu não falei isso, a abençoada não foi embora. E o povo do avião tudo olhando. Um pegou o celular e começou a filmar, porque pobre não pode ver um bafo que... Começou a filmar. Eu falei: gente, calma, eu sou pastor, estou orando por ela. Depois a gente organiza e eu oro por vocês, beleza? E fui orando, gente, fui ministrando. Vou cortar a conversa. Descemos em Belo Horizonte. Essa jovem me abraçou e falou: pastor, daqui mesmo, eu estou pegando um voo de volta para Bauru. Obrigado, porque eu senti que o peso e a dor da morte do meu pai foram embora de mim. Você sabe que Deus falou com o meu coração: meu filho, quando você tem o meu poder, um encontro com uma pessoa, e você muda o destino dessa pessoa para sempre. Jesus encontrou uma vez com Nicodemos, nunca mais foi o mesmo. Uma vez com a mulher samaritana, nunca mais foi a mesma. Uma vez ele encontrou com Zaqueu, nunca mais foi a mesma. Uma vez ele encontrou com a mulher do fluxo de sangue, nunca mais foi o mesmo. Jesus quer que você seja essa pessoa. E eu vou encerrar com essa palavra, preste atenção. Você ter poder ou não ter poder não diz respeito só a você. Porque um dia eu perguntei para um jovem: está tudo bem na sua vida espiritual? Sabe o que ele me respondeu? Não é da sua conta. Eu falei: é sim. Porque se você estiver mal espiritualmente, afeta todo mundo. Mas se você estiver bem, vai afetar também todo mundo. Então a falta de poder na minha vida e na sua vai refletir negativamente, mas o poder vai transformar a nossa história. Eu quero orar agora. E eu quero pedir a Deus que salve hoje vidas. Faça algo novo. E nós vamos orar aqui para que o poder venha. Mas agora, de olhos abertos, assentado mesmo, fale comigo: Senhor Deus, perdoa os meus pecados. Eu me arrependo de viver sem o Senhor. Hoje eu decido que chega. A partir de agora, Tu és o meu Senhor, meu Salvador. Te dou minha vida e te peço: dá minha vida eterna, o Espírito Santo e o meu nome escrito no livro da vida. Eu recebo agora a salvação e o perdão, em nome de Jesus.